Como é que se calcula a probabilidade de alguma coisa acontecendo? Isso é por definição, tá? Isso é definição de probabilidade. É o número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. O número de casos favoráveis é o que eu quero que aconteça. E no denominador, o número de casos possíveis é tudo o que pode acontecer. Então, tu tem algumas chances dentro de um universo. O universo de todos os resultados, o universo de tudo que pode acontecer é o chamado espaço amostral. É o denominador, é o conjunto de todos os resultados. Agora, sobre esses vários resultados, eu quero calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer. Qual é a probabilidade de acontecer isso? Aí, de todos os resultados, tu vê quantas vezes vai, quantas chances, né, tu tem, quantos casos vai acontecer aquilo que tu quer que aconteça. E isso vai ser chamado evento aleatório. Um evento aleatório é uma pergunta sobre um determinado espaço amostral. Eu poderia pegar o espaço amostral do teu estojo, do teu penal, e perguntar qual é a probabilidade de encontrar uma caneta da cor preta. Ou qual é a probabilidade de encontrar um apontador rosa. Aí tem, hein? Qual é a probabilidade de encontrar um lápis ou um conjunto de lápis da cor, sei lá eu. Ou na sala de aula, eu poderia fazer os mais variados eventos aleatórios sobre o mesmo espaço amostral, ok? Então, a probabilidade, por definição, se resume a isso. O que eu quero que aconteça sobre tudo que pode acontecer, certo? Espaço amostral é o denominador. Evento aleatório é o numerador. Beleza? Ok. Agora, a ideia do complementar, cara, o símbolo, tá? É exatamente uma barra horizontal em cima do teu evento. Todo evento tem a chance de acontecer e tem a chance de não acontecer. Pois a chance de acontecer ele, probabilidade de A ocorrer. E a barra é o complementar do evento A. É aquilo que falta para totalizar 100%. É o que falta para totalizar 100%. É aquilo que não pode acontecer. Você vai ter uma pergunta, probabilidade de acontecer isso. Só que isso pode estar dividido em várias situações. O evento A pode ser assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim. Muitos ous para o evento A. E aí te dá um trabalho grande fazer todos esses cálculos. E aí você parte para a ideia do complementar, que é calculando aquilo que não pode acontecer, que é o que falta para totalizar o 100%. Se você descobre a probabilidade que não é para acontecer, tu diminui do 100% e aí tu vai ver a probabilidade que tu quer que aconteça, certo? Bom, através de diagrama, você tem o evento A aqui. E a barra é o complementar dele. E isso se aplica em conjuntos também. Só que aí o complementar dele, né, colocando uma barra em cima, tem uma outra simbologia para representar ele complementar em notação de conjunto, que é o C, né? Complementar de A em relação ao universo. Né? Mas aí é operações entre conjuntos. Eu estou falando aqui em probabilidade complementar. Então é aquilo que falta para dar o 100%, certo? Só que é o seguinte, dentro dessas questões de complementar, existem dois modelos de questões que cobram a probabilidade complementar. Dois modelos. Um deles é um modelo simples demais, que até tem chance de aparecer na prova do Enem. Tá? E sabe por que ele é muito simples? Porque ele diz, eu já vou resolver uma questão que traduz exatamente isso. Ele começa dizendo um texto motivador,
e vai dizer a probabilidade do evento A acontecer. Ele te dá essa probabilidade no texto, ou na tabela, ou no gráfico, mas você tem essa probabilidade. E sabe qual é a pergunta? É exatamente a probabilidade complementar. Ele te diz que numa empresa, tantos por cento dos funcionários são homens. E a pergunta é, qual a porcentagem de funcionários do sexo feminino? Você sabe o percentual de homens. É óbvio que o complementar de ser um funcionário do sexo masculino é ser um funcionário do sexo feminino. Se você sabe que 70% é homem, 30% é mulher. Então, esse modelo de questão envolve o complementar, mas é uma questão muito simples, pois ele te dá uma probabilidade e pergunta exatamente o complementar daquilo. E isso é uma questão muito fácil. Pode aparecer na prova do Enem. E tu tem o dever de acertar ela. É obrigatório, tá? Porque ela é uma questão muito fácil. E tu até vai achar que deve ter uma pegadinha. Leia de novo a pergunta, tá? E certifique-se de que não tem pegadinha. Que é uma questão fácil, ela vale pouco e tu tem o dever de acertar ela, ok? Atenção. Agora, na mesma ideia da probabilidade complementar, tem esse segundo modelo de questão que eu classifico como uma questão difícil, porque é aquele modelo de questão que você foge da pergunta. A questão te faz uma pergunta e tu foge dela. Tu não vai calcular a probabilidade do que a questão está te pedindo pelo viés da pergunta. Tu vai calcular exatamente aquilo que não é para acontecer. Só que quando que tu tem que partir para esse outro viés, para o cálculo do evento complementar, quando o enunciado tiver as palavrinhas pelo menos, ou tiver as palavrinhas no máximo. Quando o enunciado tem, calcule a probabilidade de pelo menos isso, ou é isso, ou é assim, ou é assim. Muitos casos. E aí te dá muito trabalho fazer o cálculo pelo viés da pergunta. No máximo, mesma coisa. Qual é a Eu vou daqui até o meu serviço e eu pego 10 sinaleiras. Qual é a probabilidade de eu pegar no máximo 9 sinaleiras, ou melhor, no máximo 9 sinaleiras abertas? Ou eu pego 9 abertas, ou eu pego 8 abertas, ou eu pego 7 abertas, ou eu pego 6, ou 5, ou 4. É muito caso, muitas possibilidades. Se é no máximo 9 abertas, o que não poderia acontecer? Eu pegar todas fechadas. Aí tu calcula a probabilidade de pegar fechada, todas as sinaleiras fechadas. E é exatamente isso que não pode acontecer. E aí tu diminui do 100%. Pegar todas fechadas é pegar pelo menos uma aberta, né? Bom, enfim, ou no máximo 9 fechadas. De qualquer forma, cara, essas palavrinhas no enunciado são perigosas, tá? Tanto perigosas numa questão de análise combinatória, quanto perigosas numa questão de probabilidade. Porque isso te induz a fazer um cálculo, outro, e somar tudo isso. Porque ou assim, e aí te dá muito trabalho. Então, é assim que você calcula pelo complementar daí. Não calcula pelo viés da pergunta, tá? E eu classifico isso como uma questão difícil. Olha só, vamos resolver agora os dois modelos aí de probabilidade complementar. Aqui é um primeiro modelo bem fácil, da Estadual do Pará. Diz assim, os números alarmantes relativos à violência doméstica levaram a Organização Mundial da Saúde a reconhecer a gravidade que o fenômeno representa para a saúde pública e recomendar a necessidade de efetivação de campanhas nacionais de alerta e prevenção. No Brasil, apesar de não haver estatísticas oficiais,
algumas organizações não governamentais de apoio às mulheres e crianças vítimas de maus tratos apresentam números assustadores da violência doméstica. Estima-se que a cada 4 minutos uma mulher seja vítima de violência doméstica. Dos 850 inquéritos policiais instaurados na primeira e terceira delegacia de defesa da mulher de São Paulo, 82% desses inquéritos se referem a lesões corporais dolosas. Beleza? Meu amigo, foi só um texto motivador sobre violência da mulher, violência infantil, violência doméstica. E ele te deu uns dados aqui. A cada 4 minutos uma mulher é vítima de violência. E dos 850 inquéritos policiais, 82% tem lesão corporal dolosa, quando há a intenção de machucar, ok? 82%. Tu até poderia calcular quantos inquéritos policiais representam esses 82% do total 850. Mas não precisa, tá? Sabe por quê? Olha a pergunta. Isso foi um texto motivador, igual a prova do Enem. Aí vem a pergunta. A probabilidade de ser escolhido aleatoriamente um desses inquéritos policiais e de ele não se referir a lesões corporais dolosas, qual é a probabilidade? Então tu vai escolher um dos inquéritos, né, aleatoriamente, e vai querer saber a probabilidade dele não se referir a lesões corporais dolosas. Meu amigo, a última frase do teu texto diz exatamente que 82% dos inquéritos se referem a lesões corporais dolosas. E a pergunta é a pergunta de ele não se referir a lesões corporais dolosas. Pô, meu amigo, a informação é de ter lesão dolosa, ter dolo na lesão corporal. E a pergunta é de não ter dolo. Essa é a pergunta. Então, meu amigo, tu percebe que eles são eventos complementares. Ele te deu uma informação no texto e ele está pedindo exatamente a probabilidade complementar. No Enem tem chance de cair isso, só que é uma questão que tu tem o dever de acertar. E se aparecer uma dessas, agradeça, tá? Agradeça e gabarita. Bom, meu amigo, como é que tu vai resolver então? Pode usar a ideia de que probabilidade do evento mais o complementar tem que dar 100%. Se o evento lesão corporal dolosa foi 82%, então 82% mais o complementar é 100%. Como eu disse, né? É só tu ver o quanto falta para dar 100%. Então, se você diminuir aqui 82%, vai sobrar 18%. E 18 em número decimal é 0,18. Então, a probabilidade de não se referir a uma lesão corporal dolosa é 0,18. E o gabarito é letra A, 0,18. Beleza? Bem tranquilo, né? Cara, uma questão que foi resolvida como complementar. Bem simples. Agora, eu coloquei isso na aula anterior, tá? Agora, muitas questões, essa daqui é do Enem, tá? Que cobram esse modelo de questão que muitos vestibulares, tá? Que cobram esse modelo de questão que é resolvido pelo complementar. Olha o trabalho que dá a resolver pelo viés da pergunta. A questão dizia assim, 3 alunos de uma turma foram selecionados ao acaso. E a gente sabe que naquela turma, 30% fala inglês e 70% não fala inglês. Da turma toda. 3 alunos foram escolhidos. 3. E a pergunta é, qual é a probabilidade que dos 3 alunos, pelo menos um fala inglês? Dos 3 alunos, pelo menos um tem que falar inglês. Então, quais são os cenários que podem acontecer? Pelo menos um, né? Então, um fala e 2 não falam. Ou 2 falam e um não fala.
ou ainda todos os três falam inglês, certo? Ele quer a probabilidade de pelo menos um falar inglês. Aí, ou é um que fala e dois não, ou dois falam e um não, ou todos falam. Pelo menos um falar inglês é isso. Então, é um cenário, ou outro cenário, ou outro cenário. Só que aí, cada um desses cenários, tu vai calcular a probabilidade dele acontecer. Aí calcula outra. E como é ou um aluno que fala inglês, ou dois alunos que falam inglês, ou todos eles falam inglês, então tu vai somar todas essas probabilidades, ok? Então vamos lá. Vamos completar agora com a probabilidade que a própria questão já nos deu. 30% fala inglês e 70% não fala inglês. Então 0,3 para quem fala e 0,7 para quem não fala inglês, ok? Aqui, dois falam inglês, 0,3, 0,3, e um não fala inglês, 0,7. Agora, a última possibilidade é que todos os três alunos falem inglês. Então, 0,3, 0,3 e 0,3. Só que aí tem outro problema que muitos alunos esquecem e erram a questão por conta disso. Olha só, 3 alunos foram escolhidos. Aqui é um aluno que fala inglês. Cara, mas são 3 alunos. O Antônio, o Bernardo e o Carlos. 3 alunos, A, B, C, Antônio, Bernardo, Carlos. Tu tá dizendo que o Antônio fala inglês e o Bernardo e o Carlos não falam. Mas olha só, poderia acontecer o seguinte, quem fala inglês é o Bernardo. O Antônio e o Carlos não falam inglês. Ou ainda, dentro desse cenário, quem fala inglês é o Carlos. O Antônio e o Bernardo não falam inglês. Então, o que é que eu poderia fazer com essa probabilidade? Trocar a ordem de 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque ou quem fala inglês é o primeiro, ou quem fala inglês é o do meio, ou quem fala inglês é o da ponta. Então, ou aqui, ou aqui, ou aqui, é isso daqui, é esse resultado, mais ele mesmo, mais ele mesmo. Ou tu poderia fazer com uma análise combinatória, permutação de 3 elementos, né? 1F e 2N. É permutação de 3 elementos, com 2 elementos repetidos. E aí é permutação de 3 com 2 repetições. É 3 fatorial sobre 2 fatorial, que vai dar 3. Então, por isso, essa probabilidade de um falar e 2 não falar em inglês tem 3 variações ainda. Para esse número, tá? 0,3, 0,7, 0,7, eu ainda vou ter que fazer isso tudo vezes 3. Ok? Agora, olha aqui, ó. O segundo cenário é que pelo menos um fala inglês, né? Então é que 2 falem inglês e um não fala inglês. Bom, mas assim, 0,3, 0,3 e 0,7 é que aquele aluno que não fala inglês é o Carlos. Poderia ser que o que não fala inglês é o Bernardo. Ou o que não fala inglês é o Antônio. Então eu poderia fazer o que com a ordem deles? Também trocar a ordem de 3 maneiras. Que de novo seria permutação de 3 com 2 repetições. 3 elementos, né? F, F, N. 3 elementos. Só que 2 são repetidos. Então, de quantas maneiras eu poderia trocar a ordem deles? De 3 maneiras. É o que não fala na direita, o que não fala no meio, ou o que não fala na esquerda. Beleza? Vezes 3. Prof, vamos fazer aqui também vezes 3, né? Claro que não. Por que que não? Porque F, F, F. Todos falam inglês. Não é nenhum que não fala. Então não tem como trocar a ordem.
Se todos os eventos são iguais, não tem como eu trocar a ordem disso aqui. Então não vai fazer permutação. Então, tu percebeu agora o trabalho que dava fazer o cálculo da probabilidade de pelo menos um falar inglês. Ou é um que fala e dois não falam, ou dois falam e um não fala, ou todos os três falam inglês. Só que para cada cenário, tu ainda tinha que permutar essas probabilidades. Meu amigo, o trabalho é enorme. E isso que eram só 3 alunos. Tu imagina 10 sinaleiras, a probabilidade de eu pegar pelo menos uma aberta. Cara, a prova da ACAF em 2000 e... eu acho que é 16 ou 17. Ela colocou no enunciado. Um aluno vai chutar todas as questões da prova. São 7 questões, né, de matemática na ACAF, né? 7. E a pergunta era, qual é a probabilidade dele acertar no chute pelo menos uma? Aí os alunos foram calcular a probabilidade dele acertar no chute pelo menos uma. Acerta uma e erra 6. Acerta 2 e erra 5. Acerta 3 e erra 4. Acerta 4 e erra 3. Acerta 5 e erra... Cara, muito trabalho. E outra, qual é a probabilidade de acertar no chute uma questão da ACAF? Só vai até a letra D. Então, acertar no chute é 1/4, 25%, né? E errar 3/4, beleza? Aí, olha só, quem garante que tu acerta no chute a primeira questão? Pode ser que tu acerte no chute a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta, ou a sétima questão. Então, o cenário acertar uma e errar 6, tu ainda teria que fazer permutação de 7 com 6 repetições. E aí, meu amigo, acerta uma, erra 6. Acerta 2, erra 5. Acerta... Cara, tu já imaginou o trabalho que daria resolver a questão pelo viés da pergunta? Qual era a pergunta da prova da CAF? Chutar todas as questões e acertar pelo menos uma. Cara, é muito trabalhoso fazer pelo viés da pergunta. Acertar pelo menos uma. Agora eu te pergunto, o que é que não poderia acontecer? Não poderia é ele errar tudo, né? Aí errar 3/4 elevado a 7. Aí tu descobre que a probabilidade dele errar tudo é de 10%. Então, qual é a probabilidade dele acertar pelo menos uma? 90%. Eu não estou lembrando agora da porcentagem do resultado, tá? Mas a ideia é essa. E era uma questão da ACAF. Beleza? Agora, aqui, essa resolução é pelo viés da pergunta. Pelo menos um falar inglês. Então, vamos lá. Vamos fazer 0,3 vezes 0,7 vezes 0,7 e tudo isso vezes 3, ok? Olha aqui, 0,3, 0,13 e 0,7 dá 0,189. Então, 0,189 vezes 3, 0,441 vezes 3 e mais 0,027. Tudo isso vai dar 0,67. E esse número decimal representa o que mesmo? 65,7% de chance de pelo menos um falar inglês. É tudo isso. Só que essa resolução é pelo viés da pergunta. Agora, vamos resolver pelo complementar, que é aquilo que não pode acontecer. Então, o que não pode acontecer é nenhum falar inglês. E aí tu põe não falar inglês 0,7, 0,7 e 0,7. Né? Não falar. E não tem como trocar a ordem, que é tudo N, não tem como trocar a ordem. E esse produto é 0,343, que é 34,3%. Aí tu percebe que 34,3 mais 65,7 vai dar 100%. Se tu descobriu que não pode acontecer isso, faça 100% menos isso, menos 34,3. E aí vai dar o 65,7. Muito mais rápido, concorda?
e com menos chance de você errar. Beleza? Então, essa é a ideia do complementar, que é uma questão difícil. Só que a ideia do complementar pode ser também uma questão extremamente fácil, como eu te mostrei agora há pouco lá do evento de lesão corporal dolosa ou não. Beleza? Então, prova do Enem vai ter questão de complementar. Pode ser um complementar fácil ou difícil, mas vai ter uma questão de complementar. Eu garanto na prova do Enem. Pode me cobrar em janeiro, pode me cobrar. Vai ser difícil me achar, mas tudo bem. Mentira, mentira. Vai cair sim, tá? Eu tô falando. Beleza? Agora, união, meu amigo.